De tempos em tempos nós somos obrigados a voltar a uma fala do Umberto Eco, o pensador e escritor italiano, que disse que as redes sociais estavam propiciando o surgimento de, cito aqui, uma legião de imbecis. Segundo ele, os imbecis antes ficavam em bares bebendo vinho e falavam sem prejudicar a coletividade. Normalmente eles, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia ao portador da verdade. Quando eu li pela primeira vez essa reportagem sobre essa fala do Umberto Eco, isso em 2015, um ano antes dele morrer, me pareceu extremamente elitista, escroto mesmo, né? Retrógrado, contra a modernidade, contra a internet. E hoje parece que 2015 está 1000 anos atrás. Tanta coisa mudou desde 2015 até 2019 que essa fala do Umberto Eco soa quase profética, se a gente for pensar no que se deu nesse período. Na ascensão da imbecilidade coletiva como norma, o obscurantismo, o anticientificismo, o atraso mental das pessoas. De 2015 em diante você teve a eleição do Trump, Bolsonaro, a ascensão de partidos extremistas pelo mundo, aqui na Espanha o Vox. Então para mim isso demonstra a clareza de visão do Eco de onde isso poderia nos levar. Isso tem tudo a ver com uma notícia de ontem que saiu falando sobre os resultados do PISA, que é um teste mundial, feito com alunos de 15 anos pelo mundo, incluindo o Brasil também, que avalia 3 competências dos alunos: leitura, matemática e ciência. E o Brasil costuma ficar em posições bem ruins nesse teste. Bem, ruins se vamos pensar em relação a países desenvolvidos e que têm uma tradição longa de educação de qualidade. Ele fica ali junto com outros países da América Latina, outros países com um contexto semelhante. E nessa prova ali, o que se revelou dessa vez, que teve um foco em leitura, esse último teste, que foi de 2018, o que revelou é que apenas 2% dos brasileiros, dos jovens brasileiros de 15 anos, conseguem distinguir fato de opinião. O que eu quero fazer aqui é desdobrar um pouco isso aí, né, esse resultado dessa prova, e fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. Tentar entender isso sob diferentes perspectivas. Primeira coisa, é de fato assustador pensar que 2% dos jovens brasileiros conseguem distinguir, ler uma notícia ou ler um artigo, né? No caso eles botaram um artigo ali sobre a Ilha de Páscoa, e era para os jovens tentar compreender ali o texto, entender o que se passava ali. A constatação de que apenas 2% dos jovens de 15 anos conseguem distinguir fato de opinião é pavoroso. Só que quando você olha a média mundial, é de 9%. Então não é tão diferente assim, né? Se fosse uma diferença brutal, 2% dos brasileiros e 50% do mundo, seria realmente uma grande discrepância. Mas de 2% para 9% não é tão grande assim. E como eu disse, o Brasil está ali meio que situado em países com contexto e história semelhantes. Um país que se destaca nesse caso é a China, que conseguiu notas máximas em todas as disciplinas, e também demonstra a preocupação que o país tem na formação educacional dos alunos. Embora a gente não saiba até que ponto haja algum tipo de liberdade de pensamento crítico lá. Algumas análises desse resultado aqui apontam que o Brasil tem tido um desempenho consistente ao longo dos anos, algumas pequenas melhorias que são significativas. Se a gente for pensar que anos 1950 no Brasil havia 50% de analfabetos no país, e hoje em dia menos de 10%, então de certo modo houve avanços ao longo das últimas décadas. Eu até apresentava essa hipótese antigamente, alguns anos atrás ali, sobre por que os brasileiros não gostam de ler, por que não tem esse hábito de leitura no brasileiro, e de fato não há. Esse déficit de compreensão de texto ali é porque não é desenvolvido esse hábito de leitura nas pessoas. Muita gente, muito brasileiro, não tem como lazer sentar e ler um livro. E isso é fato, isso é uma realidade. Quem escreve sabe disso também, que você publica livro para um grupo muito pequeno, muito reduzido, que vai ler o seu livro e apreciar o que você fez. Escrever não é um ofício para as massas no país. Então a hipótese que eu levantei ali foi que a alfabetização no Brasil, como eu disse, anos 50, 50% de analfabetos, se deu junto com o processo de cultura de massa. A televisão chegou nos anos 50 no Brasil. O rádio também já era popular. Então você teve a disputa da leitura junto com a disputa por outros veículos de comunicação, outras mídias, que são muito mais interessantes em termos de efeito imediato, né? Você assistir um filme é muito mais dinâmico do que você sentar e ler um livro de 500 páginas. Então foi uma disputa desigual. O brasileiro não desenvolveu o hábito de leitura, primeiro porque não tem acesso a livros, porque é um produto caro, é um produto individualizado, você vai sozinho ler um livro, você não vai ler um livro coletivamente, via de regra. E há uma disputa entre algo imediato, a televisão, o cinema, o rádio e a leitura, que é um processo mais lento. Então a leitura não conseguiu competir com outros meios. Se a gente pensar, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, no século XVIII, por volta de 1700 e pouco,
o país já tinha uma grande massa de pessoas alfabetizadas. Ou seja, o contato com o livro, com a imprensa, com o material escrito, nesse tipo de países, se deu muito antes do que se deu em países da América Latina, por exemplo. No século XIX, você teve campanhas maciças de alfabetização no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Então foi um processo desigual de desenvolvimento da leitura e da tecnologia também, de imprensa e de publicação de livros. A gente não pode tentar comparar a realidade de países desenvolvidos, que tiveram uma progressão muito mais rápida e eficaz nesse aspecto há séculos, do que a América Latina, que sempre foi uma região bastante atrasada, e intencionalmente atrasada, pelas elites dos países e também por interesses internacionais. Há um interesse concreto de que países atrasados fiquem atrasados, e que talvez também reflita nos baixos índices de qualidade de leitura hoje no país. Porque você tem, como eu disse, uma grande inserção de pessoas, milhões de pessoas que foram para a escola nas últimas décadas, e sem uma qualidade de educação também para essas competências. O segundo ponto tem a ver com essa distinção entre opinião e fato, entre realidade e interpretação da realidade, ou achismo. A gente precisaria de algum tipo de índices históricos para avaliar se isso aí é catastrófico agora ou se já era antes. Se hoje em dia as pessoas conseguem distinguir menos fato de opinião do que antes. E também se isso é um fenômeno que só se dá em jovens de 15 anos e não em outros segmentos também. Se adultos também têm dificuldade de fazer isso, se idosos têm dificuldade de fazer isso. Porque, pessoalmente, a minha percepção é que é generalizado isso. As pessoas não sabem distinguir opinião de fato e não sabem distinguir fato de mentira, o que é pior ainda. A diferença que se dá nesse momento é que com a internet, com as redes sociais, você tem uma abundância de material, você tem uma quantidade vasta e inimaginável de fontes e de recursos, e as pessoas não têm preparo conceitual para distinguir o que é válido do que não é. Isso era um pouco diferente antes. Vamos supor aqui, 40 anos atrás, você tinha uma dúvida, você não sabia distinguir fato de opinião, ou você não sabia distinguir fato de mentira. Como eu disse, é pior ainda, né? Porque opinião é uma coisa, eu acho que outra coisa é você apresentar uma mentira completamente deslavada. Mamadeira de piroca, por exemplo, as pessoas não saberem que isso é mentira. Você tinha uma dúvida sobre um assunto. Você ia a uma biblioteca, você consultava certos materiais de referência conceituados e reconhecidos e você buscava a informação. Você sabia que aquilo era uma fonte confiável. Hoje em dia a gente não sabe mais onde buscar. E eu digo aqui a gente coletivamente, né? São tantas fontes que se você procura no Google alguma coisa, você não tem garantia nenhuma que os primeiros resultados são fidedignos, são fatuais, que vão te dar a versão correta daquele evento ou daquela informação. Você não sabe mais. Você não tem como distinguir. Se você vai no YouTube e faz uma procura, você não sabe se os resultados serão resultados relevantes para você e verdadeiros, principalmente verdadeiros, que é o mais importante, ou se é o algoritmo te mandando aquele vídeo que ele acha que você vai assistir porque ele quer manter você preso aqui na plataforma. Você não sabe mais. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas sempre tiveram dificuldade de distinguir opinião de fato e fato de mentira. Sempre tiveram essa dificuldade. Basta a gente pensar nas religiões. As religiões são basicamente mitos, são narrativas simbólicas que muita gente toma como se fosse verdade. Muita gente realmente acha que Jesus caminhou sobre as águas, que ele ressuscitou. Muita gente realmente acha que Moisés abriu o Mar Vermelho. Então as pessoas não sabem distinguir fato de simbolismo, de metáfora, de narrativas mitológicas, narrativas simbólicas, não sabem distinguir. E não sabiam antes também. Tanto que as religiões duram milênios em alguns casos. Então tentar apontar essa falta de senso crítico para distinguir fato, opinião, mentira, invenção, delírio, não é de hoje, certamente não é de hoje. A diferença é que você tem agora, como eu disse, uma avalanche de informações nas quais essas mentiras podem se propagar de maneira muito mais rápida, de maneira disseminada e para a qual temos pouco controle, que é aquilo que o Humberto Eco adverte. Que você tem agora imbecis que dominam esse espaço, e são milhões, e propagam mentiras, e enganam as pessoas, e convertem as pessoas para seitas digitais, gurus virtuais. Então simplesmente o que há nesse momento é o excesso de informação, é a informação que nos cega, é a informação que nos confunde, muita informação que a gente não sabe mais como navegar por isso. Não acho que seja diferente do que era 100 anos atrás. Eu aposto que 100 anos atrás as pessoas também não sabiam distinguir fato de opinião ou fato de mentira. Só que você tinha como recorrer a fontes mais confiáveis, que você sabia que você podia chegar lá e ali estaria uma informação precisa. Ou mais ou menos precisa, ou mais próxima da realidade possível. Hoje isso se perdeu. Essa conexão com uma fonte confiável se perdeu. A gente não sabe mais. Talvez a gente tivesse que buscar algumas pesquisas de psicologia aí para tentar entender por que a gente gosta tanto de mentira. Por que a gente gosta tanto de opinião em vez de se basear nos fatos? Por que os fatos não são tão atraentes como é um delírio, como é uma mentira
escabrosa sobre a realidade. Porque é um fascínio pelo sensacionalismo, pelo delírio, por algo que é claramente falso. E mesmo assim as pessoas compartilham infinitamente isso na internet. Deve fazer parte de algo do nosso processo evolutivo enquanto espécie. Adorar uma mentira, adorar uma falsidade. E de fato isso tem a ver também com o que diz o Eco. Porque quando você nivela tudo, quando você nivela uma fonte confiável, uma referência, uma autoridade no assunto, alguém que entende do assunto, um prêmio Nobel em algum assunto, quando você nivela isso com o idiota da vila, com o idiota da aldeia, que falava às vezes besteira sozinho e era facilmente repreendido porque todo mundo sabia que aquilo era falsidade, era mentira, quando você nivela tudo isso, você perde os critérios de avaliação. Você já não sabe mais distinguir uma coisa da outra. É quando você tem discussões intermináveis na internet entre uma pessoa que é um especialista numa área, que sabe do que está falando, com um monte de pessoas que não têm a menor noção daquele assunto. Quando você tem milhões de experts, entre aspas, sobre todos os assuntos do planeta. Qualquer um hoje senta e fala sobre economia, fala sobre filosofia, sobre política, sobre religião, sobre qualquer assunto que você pode imaginar, sobre arte, sem precisar sentar e estudar, nem que seja 10 minutos sobre o assunto. Todo mundo sabe tudo agora, porque você tem uma informação facilmente acessível, que você faz uma busca de 2 segundos no Google e você reproduz aquilo ali sem saber se aquilo ali é fato ou não, sem saber se aquilo ali é válido ou não. E aqui a gente entra no terceiro ponto, que é a cacofonia da internet. Todo mundo falando ao mesmo tempo, então a gente não sabe mais quem ouvir também. Todo mundo falando junto, com opiniões completamente divergentes, não sabemos mais. Então isso acaba levando a uma tendência de se fechar em bolhas, em grupos ideológicos ou em grupos de opinião semelhante, porque isso vai reforçando a sua opinião, mesmo que seja uma opinião completamente equivocada, mesmo que seja uma noção completamente prejudicial para a sociedade. E a gente tem falado sobre isso, né? Sobre a corrosão do processo político por causa dessas bolhas. Eu vou deixar aqui um link de uma reportagem que fala sobre Humberto Eco, mas também acrescenta aqui uma visão de um historiador, que é o Neil Ferguson, que fala sobre isso, sobre como a polarização política na internet tem sido prejudicial. Ele fala o seguinte aqui: a polarização se tornou um veneno. Ele fala aqui das redes sociais. Eu me pergunto se a civilização não está se tornando algo diferente, em uma não civilização ocidental. Porque na medida que você já não sabe mais distinguir uma coisa da outra, e você se fecha nesses grupos, a tendência é pensar o outro que tem uma opinião divergente ou uma visão diferente da realidade como um inimigo, como um antagonista, como um adversário. Então estão todos, o tempo todo, se estranhando na internet, soltando farpas, faíscas. Porque o que o outro pensa, e todo mundo pensa uma coisa diferente, no final das contas, porque, como eu disse, uma cacofonia de vozes, o que o outro pensa já não vale mais. O que vale é aquilo que minha bolha diz, aquilo que as pessoas que pensam parecido comigo pensam. O outro não tem direito de se expressar. Todos se expressam, mas só eu tenho direito de me expressar. Não importando se é verdade ou falsidade, não importando se é opinião ou fato ou mentira, não importando mais nada. Eu já disse aqui em várias circunstâncias, né, que quando a internet surgiu havia um tremendo otimismo em relação à internet, de unificar as pessoas, a aldeia global, todo mundo se comunicando, trocando experiências, algo positivo, e no final das contas, como eu disse, de 2015 para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou e a visão otimista tem cedido o lugar para uma visão bastante pessimista do futuro. Pode ser que esse sistema ali se autorregule e depois de uns anos as pessoas aprendam a lidar com isso. Pode ser que a gente não consiga ver, como eu disse ontem, no vídeo aqui ontem, que a gente não consiga ver a luz no fim do túnel nesse momento, mas que pode ser que daqui a alguns anos isso se normalize e a gente volte a lidar com os outros de maneira razoável, né? Racional, de maneira sensata. Pode ser. Não sei se vai ser assim, mas pode ser. Mas sem dúvida nenhuma, o Eco estava certo. A internet deu voz para uma legião de imbecis, que já existiam antes. Esse que é o ponto. Esses imbecis já existiam antes. A diferença é que eles não tinham voz. Agora todo mundo tem voz. E eu, pessoalmente, sobre esse resultado do PISA ali, eu penso que as pessoas não sabiam distinguir também opinião de fato, de mentira. Não sabiam distinguir antes também. E não sabem distinguir hoje. O que a gente não tem mais é referenciais. A gente não sabe mais onde buscar a fonte confiável. A gente não sabe mais. Estamos perdidos nesse oceano de informação, de dados. Estamos perdidos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto ali, sobre esse resultado do PISA agora, né, dizendo que apenas 2% dos brasileiros, dos jovens brasileiros de 15 anos, conseguem distinguir fato de opinião. Se isso é algo desse momento, ou sempre houve isso, o que vocês pensam sobre isso? Sobre a fala do Humberto Eco também, como eu disse, é importante revisitá-la porque ela é quase profética e as redes sociais têm dado voz aos imbecis. O que você pensa sobre isso? Se é elitista, se é agressivo isso, se ele tinha razão? O que você pensa? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!